Oi! Se a gente tivesse combinado a camiseta branca, a gente não ia achar a camiseta igual. É verdade, Tudo verdade. bem? Boa, tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde quem está aqui com a A gente, gente. Um beijão para todo mundo. essa tarde de domingo, linda, maravilhosa, pelo menos daqui da minha janela, tá muito linda essa tarde. E acho que a gente vai falar de gratidão, então Deus abençoou mesmo, né? Um momento assim de conversa. Eu disparei agora um chamado aí, as pessoas me deram bastante retorno, tem gente que vai ver depois, tal, mas né, eu já quero começar falando de gratidão. Eu já fiz uma de gratidão há 15 dias e já nominei todas as pessoas que conversaram aqui comigo, né? E o Marcos é o guerreiro que topou fazer a segunda, né? A segunda aqui. Eu estava pensando agora assim, né? Como é que eu começo uma coisa, termino uma coisa que eu comecei em maio, né? E eu estava falando que eu estou tão nervosa ou ansiosa quanto eu estava na primeira, que foi em 14 de maio, né? Hoje, 20 de dezembro, e eu estou completando a 45ª live aqui. Acho que foi um acontecimento muito bacana que, que eu consegui fazer, né? De todas as pessoas que participaram e as que viram ao vivo, as que procuraram depois lá no IGTV, as que procuraram no YouTube, né? Então, assim, a gente tem bastante retorno das pessoas, né? E eu estava pensando uma coisa aqui agora, antes da gente entrar no tema, né? O que aconteceu nesse momento dessas lives? Eu reencontrei muita gente, o Marcos é uma dessas pessoas que eu reencontrei, né? E eu conheci virtualmente, conversei com pessoas que eu não conheço, ainda não conheço pessoalmente, né? Vou esperar tomar a vacina para depois eu conhecer essas pessoas. Então, eu gostaria de nominar alguns aqui, assim, que foi. Deixa eu pegar aqui, mais para frente. É, a Paula Leite. A Paula Leite, a gente já. O Felipe Pontes, que acho que foi o primeiro. Primeiro foi o Felipe Pontes. Aí, pera aí um pouquinho. Deixa eu só fazer aqui. Fazer uma ordem aqui. A Mônica Oliveira, né? A Roseli não está conseguindo entrar, Roseli? A Roseli. Você está escutando, Marcos? Tá? Tá tranquilo A para mim. Roseli está dizendo ali problemas, mas então tá ok. A Mônica Oliveira, da Alcasa. A Isabela Frigieri, né? Olha, aqui eu já estou falando três. Ah, tem a Denise da Remama, né? Denise Chagas do Remama, do Remama. Então, assim, pelo menos 4 pessoas que eu ainda não conheço e que depois que terminar essa pandemia eu vou procurar para conhecer, porque eu acho que é muito importante. O Marcos, que a gente se conhece há muitos anos e a gente se encontrou aqui, mas que eu quero, quando acabar tudo isso, a gente tem que se encontrar para se abraçar, né? Aqui ou aí na sua Com casa. certeza. Eu acho que depois que todo mundo tomar vacina, a gente podia fazer um encontro dos 45. Acho que ia ser um negócio, né? Só, acho que tem. A ideia é Essa ideia boa, a é ideia é boa. Acho que só boa. tem alguns que eu conversei de longe. A Jéssica vem virtual, ué. A gente liga para ela e ela vem. A Aline de Goiânia, a gente vai fazendo de Campinas e vamos indo. Estou muito feliz, assim, estou muito feliz de ter, de fechar com esse tema. Esse tema, eu nem ia fazer nada em dezembro, porque para mim eu já achava que em novembro já tinha encerrado. Aí a minha querida amiga Débora Marreiro falou, Isabel, aí eu falei, acho que eu vou fazer mais algumas em dezembro, não sei se eu vou fazer. Ela disse, Isabel, você tem que falar de gratidão, né? O tema tem que ser gratidão. Então eu já fiz uma sozinha, e aí esperei as pessoas entrar, mas acho que o horário não foi muito feliz, né? Mas eu falei o nome de todos e expliquei tudo o que eu queria ter agradecido, as pessoas
que estiveram comigo na live. Hoje o nosso objetivo é um pouquinho diferente, né? É a gente falar o que significa gratidão, né? Eu acho que, eu não sei... Hoje também tá assim, ó, eu não sei o que o Marcos vai falar, essa daí é que a gente não conversou. Mas como as coisas são, assim, muito legais, eu acho que vai acabar dando um samba aí, né? E gratidão ou agradecimento, né? É o ato de reconhecimento, isso aí é o que está lá na definição da palavra, né? De uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Olha que coisa, começa desse jeito. Depois, no sentido mais amplo, pode ser explicado como um ato de reconhecimento, né? Por situações ou dádivas que a vida nos proporcionou. Olha que bacana isso, né? Depois a gente ainda vai mais um pouco, que a gratidão envolve um sentimento de reciprocidade, né? Aí, como eu trabalho com coach, eu fui lá buscar um pouquinho como é que o coaching trabalha isso. Então, no Instituto Brasileiro de Coaching, ele diz que quando a gente se permite sentir gratidão, uma intensa transformação acontece na nossa vida, né? Quando a gente se permite sentir gratidão, né? E aí, assim, qual que é a relação da gratidão com felicidade? A gratidão contribui para que a gente reconheça que possui um lado bom ao nosso redor. Então, eu gosto de falar de positividade e de felicidade, tá tudo meio amarrado. Por que que pelo que a gente deve ser grato, né? E aí a gente tem um exercício que diz, a gente pega uma caneta e um papel e começa fazendo uma lista, né? E aí eu estava vendo aqui, na minha primeira live, lá em 14 de maio, a tarefa era fazer um caderno de gratidão. Eu nem imaginava que em 20 de dezembro eu ia estar fechando com gratidão, como eu abri. Olha que louco que é, né? É muito louco isso. E aí a gente tem 7 dicas para exercitar a gratidão todos os dias. Só que isso eu vou falar no final, né? Então agora, eu acho que o Marcos preparou uma coisa aí para conversar com a gente e a gente pode começar a interagir, amigo. A palavra é sua. Beleza, Isabel. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar contigo, né, com o pessoal que nos assiste. E aí, quando você me convidou e deu o tema gratidão, eu fiquei muito pensando como ser grato num ano como esse, de 2020. Porque é muito difícil, a todo momento você liga a televisão, ou abre a internet, alguém que faleceu, é alguém doente, é alguém não sei o quê, pessoas perdendo emprego, crise, enfim. E aí a gente se pergunta, como ser grato num momento ou num ano como esse que nós estamos vivendo? Hoje mesmo, né, a Anissete Bruno faleceu, e aí você fica, como trabalhar essa gratidão, como falar de gratidão diante de uma realidade como essa? E aí eu queria começar dizendo que, antes de falar de gratidão, é preciso falar de movimento, de transformação. Tem um filósofo grego, Heráclito, que ele diz o seguinte, que a vida ela é feita de movimento, né? Que tudo que para morre. E eu acho que 2020 foi esse ano que nos fez nos movimentar, porque nós estávamos dentro das nossas bolhas, nós estávamos dentro da nossa zona de conforto e estávamos vivendo muito bem, né? Dentro das suas possibilidades, cada um vivendo muito bem. De repente chega 2020 e você é obrigado a se movimentar, seja no trabalho, na família, na relação, enfim, nós fomos obrigados a nos movimentar, mesmo não querendo. E esse movimento, ele nos ajudou a mostrar algumas aptidões nossas, algumas habilidades nossas, que talvez nós não teríamos reconhecimento, não conseguiríamos entender ela, se nós não passássemos por isso. Então, antes de falar de gratidão, eu quero falar desse movimento, o quanto é importante nós estarmos abertos e dispostos a nos movimentar, a mudar. E não é fácil mudar, não é fácil sair da nossa zona de conforto, porque a gente se adequa. Eu brinco até que dentro do caos também existe um conforto. Uhum. Muitas vezes as pessoas ficam no caos porque estão confortáveis. Só que 2020, ele nos ensinou
a isso a mudar. E como isso é difícil, como isso é complicado. E aí nós tivemos que mudar no trabalho, nas nossas relações, até mesmo no lazer. O que nós entendíamos antes de lazer não é o que hoje nós entendemos como lazer. Então a gratidão, o primeiro olhar de gratidão é sobre essa possibilidade de transformação, de sonhar. Eu falo muito para os meus alunos assim, que nós temos que sonhar. A vida ela é feita de sonhos. E se o sonho não deu certo, a gente tem que reaprender a sonhar. O Ivan Lins tem uma música que ele fala mais ou menos isso, reaprender a sonhar. E essa é a beleza de nós seres humanos, da gente sonhar novos sonhos. Então os sonhos que o Marcos, que a Isabel sonhávamos em 2018, 2019, provavelmente não é o sonho que nós queremos sonhar para 2021. Então olha que beleza que é a vida, olha que beleza que é, e que a gente aprende a ser grato por isso. Porque muitas vezes nós pensamos que ser grato é ser grato por grandes coisas, ou por grandes situações, ou por grandes experiências. Mas a grande gratidão, ela é interior, ela é interna. E é aprender a valorizar, sobretudo, a gente. Quando você leu a definição, eu também coloquei aqui a definição de gratidão, que é sempre a gratidão pelo outro. Mas hoje eu queria trazer essa gratidão pela gente, pelo nosso olhar, nos humanizar. Eu penso que a grande sacada, o grande gesto de gratidão que nós vamos desenvolver em 2020 e 2021 é humanizar diante de nós mesmos. Nós olharmos as nossas qualidades, as nossas aptidões, olharmos tudo aquilo que nós temos e aprender a conviver com elas. Porque é muito difícil a gente conviver com a gente mesmo. É muito difícil a gente conseguir entender os nossos limites, as nossas virtudes, as nossas qualidades, os nossos erros. Então, esse primeiro olhar de gratidão, ele tem que ser um olhar interno, porque nós valorizamos mais aquilo que dá errado do que aquilo que dá certo. Nós valorizamos muito mais aquilo que nós não temos do que aquilo que nós temos. E aí a vida ela vai passando e muitas vezes parece que as coisas vão perdendo sentido e a gente não consegue ser grato. Porque a gente espera algo muito grande, o muito do outro para exercer a gratidão. E não percebemos que ser grato é um exercício cotidiano, é um exercício do nosso dia a dia, que daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. E aí eu falo que assim, ser grato é nós estarmos percebendo como a vida está acontecendo. Porque muitas vezes, se a gente só atribui a gratidão pelo que o outro fez ou pela situação, vira meio que dever. Ah, a pessoa me ajudou, então eu tenho que ser grato a ela. Ou a pessoa fez isso, então eu fico devendo um favor para ela. Isso não é uma... Ou, eu precisei de ajuda, é como se eu tivesse uma dívida da pessoa que me ajudou. Não. Gratidão, ela vai muito além disso, ela vai muito mais do que os relacionamentos com o outro. Eu gosto muito de dizer que a gratidão é o relacionamento com você mesmo. Porque muitas vezes nós lutamos tanto pelas coisas e pelos outros que nos esvaziando. E o nosso olhar do mundo, a nossa forma de ver o mundo, é a forma que nós vamos entender e ser grato pelas coisas. E aí você vai encontrar, por exemplo, pessoas que têm muito e que não estão felizes, e pessoas, às vezes, que têm pouco e estão felizes. Porque a gratidão ela é um exercício interior, é algo que vem de dentro de você. Eu digo que o primeiro olhar da gratidão é um olhar sobre eu mesmo, sobre a própria pessoa. O olhar de gratidão é você conseguir desenvolver o seu autoconhecimento. É você ter consciência das suas qualidades, das suas virtudes. E quando você tem essa qualidade, quando você tem essa virtude, você saber lidar com ela. Não para se distanciar dos outros, mas para se entender como ser humano que está em busca de uma completa, ou de uma busca de uma perfeição que ela nunca vai existir. Nós nos cobramos demais, a gente se exige demais, muitas vezes a gente coloca tanto empecilho para nós mesmos que a gente não consegue ser grato pelas coisas que estão acontecendo. Sempre vai ter
um mas, um porém, um porquê, talvez poderia ser assim. Não. É olhar as nossas vidas, as nossas realidades, as pessoas que gratidão é aquilo que eu estou vivendo. Talvez não seja da maneira como eu gostaria que fosse, como eu idealizei. Mas diante daquilo que eu tenho, diante da realidade que eu tenho, da situação que eu estou vivendo, aprender a tirar coisas boas, aprender a conviver com coisas boas. Isso é muito importante, isso é muito difícil, porque vai fazer com que a gente se autovalorize. E quando eu digo que nós precisamos nos autovalorizar, não é que eu seja melhor do que o outro é melhor do que eu. Autovalorizar é você ter consciência das suas qualidades. É você conseguir olhar para você e falar, olha, eu sou bom nisso, eu gosto de fazer isso, desculpa. Você comece a olhar o mundo, você comece a olhar as coisas de uma forma com mais delicadeza. O Chico, ele tem uma música que eu gosto muito que ele fala, né, com um olhar de delicadeza. Então, assim, olhar com delicadeza as coisas, ter sensibilidade. Como falta sensibilidade para a gente? Como falta encarar o nosso cotidiano com sensibilidade? Então, como é que a gente vai conseguir desenvolver uma gratidão se eu não consigo ter sensibilidade, se eu não consigo ter delicadeza com o meu dia a dia? Porque no meu olhar a gratidão, ela é muito mais minha do que do outro. Ela é muito mais um olhar meu do que do outro. Para não virar uma obrigação, para não virar só um discurso vazio, inacessível, que a gente não alcance. E aí uma coisa muito importante quando a gente fala em gratidão, é quando você começa a desenvolver esse processo de gratidão interna, é você ter a consciência dos seus limites, que é muito mais difícil do que as nossas virtudes. Nós adaptamos mais fácil os nossos defeitos, mas ter a consciência dos nossos limites é muito difícil. Ter gratidão é você saber falar, olha, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso. Até aqui eu consigo fazer, daqui para frente eu não consigo fazer. Até aqui, beleza, daqui já não dá mais. Você saber pôr limite nos seus limites e conviver sem culpa disso é um ato de gratidão com você mesmo. É um carinho, é um ato de amor próprio. Exatamente. O amor próprio, ele vai estar muito ligado à gratidão. Ele vai estar muito ligado a esse exercício de você saber que se eu for além dos meus limites, eu posso estar me prejudicando e prejudicando o outro. Então, nós temos que desconstruir essa ideia de que nós somos super-homens, super-heróis em que nós temos que resolver tudo, fazer tudo, dar conta de tudo, porque ninguém vai conseguir isso. Ninguém vai chegar lá. Então, quando você consegue ter essa consciência dos seus limites, isso também é um ato de gratidão. Porque eu estou me preservando de situações e de problemas piores, as pessoas de conviverem no caos comigo. Porque quando nós vivemos no caos, a gente traz as pessoas ao nosso redor, como na alegria também. Então, saber lidar e saber conviver com essas transformações e essas diferenças vão fazendo com que a gente olhe e tenha a humanidade. Eu falo muito isso em sala de aula para os meus alunos também, né? Como é difícil a gente ser humano com a gente mesmo. Como é difícil a gente ter um olhar de humanidade com a gente. Porque nós nos cobramos demais, a gente quer sempre ultrapassar os nossos limites e não conseguimos perceber que, às vezes, o nosso limite é uma maneira de autopreservação. É uma maneira também de ser gratidão. Então, para a gente que quiser ter um pouquinho mais de idade, se a gente olhar a nossa história, às vezes a gente pode olhar e pensar assim, nossa, eu poderia ter dado merda se eu fizesse aquilo. Eu poderia ser do legal. Então, muitas vezes, o não dar certo ou não aconteceu é muito mais um livramento do que uma perca. É muito mais um cuidado do que uma perca. Só que no momento não é fácil a gente olhar. Né? Não é fácil a gente ter esse olhar de maturidade. Porque ninguém quer perder, ninguém quer deixar o nosso ego lá, ninguém quer. A gente quer sempre, 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 sempre.
Então, trabalhar isso, entender, para mim, gratidão tem muito com isso, né? Muito de entender as nossas competências, entender os nossos limites. Porque a gratidão, ela faz com que você não se cobre de uma maneira punitiva. Eu vou me cobrar de uma maneira construtiva. E a maioria das pessoas, elas se cobram muito de uma maneira punitiva. Não deu certo porque só eu fui culpado, não deu certo porque eu fiz errado. Não, não. Às vezes eu posso ter tentado, feito, não era para dar. Ou porque a outra pessoa não queria, porque a outra pessoa não estava com disposição para acontecer. Tem coisa que... Então a culpa não pode ser só minha. Tem coisa que sai do nosso controle. É exatamente aí, é nesse ponto aí que você está falando, né? Tem coisa que não está no nosso controle. Né? E aí aí que a gente entra nessa coisa do carrasco, né? Quando você fala dessa punição, eu penso, eu mesmo com o meu chicote me açoitando. Sim, e a nossa cabecinha, ela é um túnel, né? Ela é uma paulista congestionada, porque ela cobra, ela exige, é movimento, é congestionamento. Então, assim, eu digo muito isso na terapia, né? De entender os nossos sentimentos. Eu falo muito isso. A gente tem que compreender os sentimentos que nós sentimos e nos permitir sentir, nos permitir ter sentimentos. Então, alguns sentimentos a gente não quer ter porque a gente acha que é ruim. Chorar, tristeza, mas são os sentimentos importantes porque também são sentimentos que nos levam a uma maturidade. E essa maturidade é o que vai nos gerar a gratidão. Então, sentir os nossos sentimentos, conseguir nomeá-los. Eu sempre dizia muito assim, vamos entender o que estamos sentindo, vamos entender o que estamos vivendo. Porque quando a gente dá nome às coisas, a gente dá nome aos sentimentos, nós damos nome àquilo que está vindo de dentro de nós, ou pelo menos tentamos nomear, a gente consegue entender para onde tem que caminhar. Como é que eu vou caminhar se eu não sei para onde que eu quero ir? Então, primeiro eu preciso saber para onde eu quero ir. Primeiro eu preciso entender o que está acontecendo para depois traçar o caminho. Processo de gratidão. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gratidão, ela tem muito a ver com a maturidade. A gratidão que eu tinha 10 anos atrás não vai ser a gratidão que eu tenho hoje. E não pode ser a mesma gratidão. Porque a minha vida é outra. As minhas pessoas... Então a gratidão, ela vai se aperfeiçoando, vamos dizer assim, ou ela vai acontecendo de acordo com as nossas experiências. E aí volta aquilo que eu estava falando para vocês lá no começo. Como é importante a gente viver, se permitir ter as experiências. Mesmo que às vezes não deem certas. Mas entender, passar por isso. Eu posso imaginar o que você está sentindo, mas eu nunca vou saber o que você está sentindo. Eu posso imaginar o que o outro está sentindo, mas eu nunca vou saber o que o outro está sentindo. Então, respeitar o sentimento, a dor, a alegria do outro é um ato de aprendizado e de amadurecimento que nos gera uma gratidão. E aí você consegue entender qual é o seu espaço, o que te faz bem, o que te deixa bem. Porque às vezes eu acho que para mim ser grato é a vida do outro. Para mim ser grato eu tenho que ter as coisas que os outros têm. Não, eu ser grato é eu conseguir me sentir realizado, é eu conseguir me sentir bem com aquilo que eu tenho. Isso não quer dizer que eu não vá buscar coisas maiores, que eu não vá querer mudar. Claro, isso faz parte do ser humano. Mas eu tenho que olhar primeiro para entender que aonde eu estou tá bom para poder buscar algo melhor. Senão eu vou estar sempre patinando. Aquelas pessoas que parecem que as coisas nunca saem do lugar, aquelas pessoas que parecem que nunca dão certo. Por quê? Porque eu sempre consigo ter esse olhar para mim, eu não consigo ter esse olhar para dentro. E aí eu quero dizer que assim, que gratidão é você aprender a dizer não. Parece contraditório ouvir isso, né? Porque a gente aprende que gratidão é sempre aquele mundo florido, bonitinho. Não, gratidão é você dizer não para evitar problemas. Gratidão é você conseguir dizer não
para você perceber que podem surgir outras possibilidades. Certo, da maneira como eu queria, mas consegui aprender com a maneira que aconteceu. Então, olha como a gratidão ela começa a ter uma visão, uma amplitude muito maior, e você começa a humanizar as coisas. Eu digo muito isso em sala de aula, que meu aluno sabe disso. Nós temos que humanizar a gente, nós temos que humanizar as nossas relações, nós temos que humanizar os nossos sentimentos. Porque quando eu humanizo, eu entendo que o outro vai acertar, que o outro vai errar, que o outro tem o direito de não querer me ajudar, que o outro pode me ajudar, e como eu também posso fazer isso, como de querer ajudar, de não querer ajudar. Nós não somos uma máquina que temos que produzir a todo momento, porque senão a gente acaba entrando numa neurose, numa rotina, que a gente não consegue perceber as coisas boas e simples da vida. Então, quando a gente fala em gratidão, é entender que a gente não vai salvar o mundo. Se a gente conseguir se salvar, isso já está ótimo. Isso também é um ato de gratidão. É bem estranho estar falando isso, né? Pode soar meio estranho ouvir isso. Mas acho que dá para entender dentro da linha de raciocínio que eu estou criando, né? Que a gente não vai salvar o mundo. A gente não vai salvar as coisas. Então, se a gente consegue transformar a vida um pouco melhor, eu já vou ser grato. Se eu consigo conviver bem com as pessoas que estão ao meu redor, ao meu trabalho, e deixar o ambiente um pouco melhor, eu já estou sendo grato. É uma forma de salvar, é uma forma de me salvar. Porque às vezes eu posso estar bem e entrar num caos e vice-versa. Então, o caos emocional que nós vivemos hoje, o caos emocional que o mundo nos coloca hoje, ele é muito perverso, ele é muito dolorido. Dolorido, é pesado. Né? O mundo ele é cruel, já dizia, né, o Raul lá, o mundo ele é cruel. Só que a gente tem que encarar esse mundo de uma forma mais aprazível possível, amenizar as coisas. Então, quando eu digo que gratidão é dizer não, é você conseguir perceber que as coisas vão acontecer. Como que eu vou encarar isso? Como que eu vou digerir isso? Como que eu vou deixar que as coisas, em que momento, ou até onde as coisas vão me atingir? Porque às vezes a dor que o outro me causa é uma dor dele, não é minha. Sim. Mas eu sou tão frágil, eu sou tão esponja, que eu assumo e eu não consigo ser grato, eu não consigo perceber. Então, ter esse olhar, volto de novo, ter esse olhar humano a nós mesmos, é ter um olhar não só de caridade, mas é ter um olhar de cuidado, tanto desse cuidado, desse cuidado, desse cuidado. Quer falar alguma coisa? Se eu estou falando demais? Não, eu queria completar aí nesse nível aí, do cuidado pessoal que a gente tem, né? No coaching a gente constrói um muro de contenção, né? A gente ajuda o coach a construir um muro de contenção. E você falou da esponja, né? Então, assim, eu acho que para eu ser grato, eu tenho que abraçar as coisas, eu tenho que fazer tudo para o outro, né? E aí eu deixo esse muro de contenção ficar frágil, né? E aí as coisas começam a me atingir. E aí eu fico tão sequestrada emocionalmente com outras coisas, e aí eu faço a pergunta, como é que eu posso exercer a gratidão comigo, né? Com o outro, se eu não consigo exercer nem comigo, né? Eu não estou cuidando de mim, e aí assim, como é que eu posso exercer essa gratidão? Né? Eu queria completar isso. Exato, Isabel, a gente entender que a gente às vezes faz o bem para o outro, mas isso não é garantia de que o outro vai fazer da mesma forma, da maneira como a gente quer. Então, olha como a gente às vezes deixa de ser grato às coisas, porque eu espero que o outro tenha a mesma postura que eu queria ter, o que eu teria, ou que o outro faria da mesma forma como eu. E não vai fazer. São cabeças diferentes, são sentenças diferentes. Então, às vezes, a gente vai criando tanto problema, tanto empecilho, que a gratidão começa a ser uma coisa longe. A gratidão começa a ser uma coisa distante da minha realidade.
Sendo que, se nós olharmos, todos nós provavelmente poderíamos ser gratos por alguma coisa. Sim. E coisas que talvez a minha gratidão não precisa ser vista pelo outro. Eu posso ser grato, sei lá, pelo o ovo que eu consegui fritar e ficou redondinho. É meu, é a minha relação, é o meu olhar de gratidão. Então, às vezes, a gratidão, aquilo que eu estava falando, ela vai ser um pouquinho individualista, porque é uma forma de sobrevivência. Eu brinco muito e falo assim, ó, que o nosso inconsciente, a nossa cabeça, ela precisa de recompensa, não dá certo. Então, por que eu acordo cedo, vou trabalhar, aguento o chefe chato, aguento o professor chato? Por quê? Porque no final do mês eu vou ter dinheiro para comprar alguma coisa que me dá prazer. Então, eu vou ter uma recompensa. Então, nas nossas relações e com a gente mesmo, quais são as recompensas que eu quero ter para mim? Ou quais são as recompensas que eu vou buscar para mim? E quando é essa sensação de recompensa que nos gera essa sensação, esse prazer de gratidão. Certo. E quando você é grato, você não vai ficar pensando na alegria do outro. Você não vai ficar pensando no bem-estar do outro. Porque você já vai estar bem, completo com você mesmo. Então, o outro vai ser apenas um complemento da minha gratidão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para mim ser grato, eu não preciso, o outro tem que entender. Se eu estou bem comigo mesmo, se o meu mundo interior, se a minha forma de ver o mundo está boa, eu tenho que dar ao outro, eu tenho que oferecer ao outro para ser o diferencial. Senão vai ser só mais duas pessoas dando problema. Senão vai ser só mais duas pessoas criando problemas. Então, estar grato faz com que você veja as coisas de uma forma mais leve, faz com que você interaja, você tente resolver os problemas de uma forma mais leve. Difícil, porque a gente precisa sempre estar buscando. E aí volta de novo para aquilo, a gente não é máquina. Quando eu digo que gratidão é dizer não, não das minhas referências. Eu posso ouvir uma convenção e eu vou pensar, poxa, será que fulano está certo? Será que fulano está errado? Mas eu não vou ser grato para agradar alguém. Eu não vou desenvolver para poder... Não, eu vou fazer primeiramente por mim. Porque eu estando bem, a outra pessoa do meu lado também vai estar bem. Eu estando realizado, a outra pessoa também vai estar. E eu vou torcer pela realização do outro. Teve um tempo atrás que eu falei que amor é você torcer pelo sucesso do outro. Que é muito difícil. É muito difícil a gente torcer pelo sucesso do outro. Porque às vezes o outro vai brilhar mais do que a gente. Todo mundo gosta de ser estrela. Não é? Todo mundo quer ser reconhecido. Então, amar de verdade é você torcer pelo sucesso do outro. É muito mais difícil torcer pelo sucesso do outro do que desprezar o outro, do que pedir perdão, que também é uma coisa difícil. Por quê? Porque no sorriso do outro, o meu sorriso também está certo. Uhum. Eu falei num dos vídeos assim que... Eu falei assim que... Não é eu fiquei... O amor, a gratidão não é você... É você torcer pelo sucesso do outro. Aonde está a minha gratidão nisso? É saber que no sucesso do outro a pessoa está comigo. Olha que gesto de amor bonito. Eu poderia estar com qualquer pessoa, ou eu poderia estar só a minha felicidade por estar bem. Olha que gesto bonito. E a gente não consegue ver isso. Uhum. Né? Às vezes a gente pensa que ser companheiro, ser companheira está em todos os momentos difíceis também, mas é muito mais em momentos alegres, e muito mais em momentos bons. Por quê? Porque eu estou vendo o crescimento, o sucesso do outro, e o outro está partilhando comigo esse momento bom. Ser grato diante disso. Uhum. Né? Como não olhar a vida com uma empatia diante disso? E aí você vê que você começa a perceber que o mundo ele é muito mais do que os meus problemas.
As coisas boas são muito maiores do que as minhas neuroses. E quando eu começo a perceber tudo isso, eu vou entendendo que as ações do outro, elas são ações do outro, as minhas são as minhas e as nossas são as nossas. Saber delimitar as coisas, saber delimitar as funções. Quando eu atendia, eu falava muito assim, né, talvez agora barulho na rua. Eu falava muito assim, que às vezes o cara pode ter sido um péssimo marido, mas foi um ótimo pai. Às vezes pode ter sido um péssimo pai, mas foi um ótimo marido. Volta de novo aquilo que eu estava falando lá, saber nomear as coisas, olhar com esse olhar da realidade das coisas. Você vai conseguir como? Através do exercício da gratidão. E aí, a gratidão, ela é um exercício diário. E ela precisa ser aprendida. A professora de matemática, que ela diz assim, você só vai aprender matemática fazendo exercício. É fazendo, apagando para aprender. Que legal. Gratidão é a mesma coisa. Né? Ela fala assim, não adianta você me ver aqui na lousa fazendo a conta e acha que vai aprender. Você vai ter que chegar em casa, sentar e fazer 500 vezes apagar para aprender. Gratidão é a mesma coisa. Não adianta vocês ficarem vendo a gente falar sobre gratidão se eu tentar fazer isso. Se a gente não buscar fazer isso. Por quê? Porque a gratidão é um exercício diário. E aí começar a ter gratidão pelas coisas de novo, aquilo que eu estava falando, a questão da sensibilidade. Da sensibilidade, e que o Chico fala brilhantemente, da delicadeza do dia a dia, da delicadeza do cotidiano. Então, ser delicado, ter delicadeza, conseguir perceber que talvez aquela casa que eu limpo toda sexta-noite, mas essa sexta eu limpo por isso. Né? Ah, mas é uma coisa sempre. Mas é uma coisa que eu sempre tenho que agradecer. Uhum. Porque gratidão é como se fosse subir a escada. É uma gratidão por vez, é um passo por vez. Porque senão dá essa sensação de frustração. Eu não consigo ser grato porque eu não faço tal coisa. Mas eu faço tantas outras que quando eu aprendo a lidar bem com elas, eu posso chegar nessa difícil lá em cima. Eu posso chegar lá no topo. Então todo dia, tira lá frutinhas. Quando você está tomando banho, obrigado por tal coisa, obrigado por isso. Falar, exercer. Eu digo muito assim, é gostoso você ouvir de alguém, eu te amo. Uhum. É gostoso você ouvir, muito obrigado. Então, é importante a gente falar, eu sou grato. Para você mesmo. Não só pensar, mas externalizar isso. Nós não temos noção do peso da palavra. A gente não tem noção de quanto a palavra tem peso. Então é importante a gente dizer, eu sou grato. De agradecer aquilo que talvez no nosso seja só mais uma coisa do nosso cotidiano. Mas se eu busco a minha gratidão, eu vou ver que o meu cotidiano pode ser diferente. Eu vou ver que o meu cotidiano pode ser melhor. Então olha como esse exercício, mesmo que no começo pareça mecânico. Ah, mas é uma coisa artificial, mas é um exercício. Gratidão é um exercício. Também é uma coisa mecânica. Mas depois que você aprende e pega lá a regra e sabe aplicar a fórmula, vira automático. E é prazeroso quando você faz aquela conta e vê assim, eu consegui fazer e fulano não fez. Gratidão é a mesma coisa. No começo pode parecer mecânico. No começo pode parecer, mas lembra, gratidão é um exercício, é predianamente. É preciso falar, eu sou grato, muito obrigado, valeu a pena, que bom que eu fiz isso, que bom que eu fiz aquilo. Olha como a gente começa a verbalizar, é como aquilo que eu falei, é de dentro para fora. A palavra ela vem de dentro para fora. Então, quando você verbaliza, eu sou grato, muito obrigado, valeu a pena, eu estou tirando de dentro e colocando para fora, para poder internalizar novamente. E aí a gente começa a perceber com o tempo que passa a ser uma coisa normal, passa a ser uma coisa natural.
a gratidão passa a ser normal. Por quê? Porque você consegue perceber parte da sua vida, algo que vai fazer parte do seu dia a dia. Então, quando eu falo assim, ó, internalizar os bons sentimentos é um ato de gratidão. Olha que bonito isso, internalizar bons sentimentos. Me permitir sentir os sentimentos. A raiva, o ciúme, a inveja, tem que sentir, faz parte, somos humanos. Uhum. Mas valorizar muito mais os bons sentimentos. Valorizar muito mais aquilo que é de bom. Aquilo que eu quero dentro de mim. Algum pessoal da nutrição fala assim, a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente internaliza. Então o que eu quero internalizar dentro de mim? Como que eu quero internalizar? E é difícil, por isso que eu falei, por isso que é um exercício cotidiano. Porque a gente não vai mudar em uma semana algo de 40 anos. A gente não vai mudar em 15 dias algo de... Não vai. Então, às vezes vai levar tempo. Mas eu falo muito assim, nós temos que ser persistente com a gente mesmo. A primeira pessoa que tem que ser persistente com a gente somos nós. Então, se eu quero, se eu sei aonde ir, eu sei qual caminho fazer. Agora, se eu não sei para onde ir, que caminho eu vou fazer? Qualquer caminho serve, né? O Tomás de Aquino, ele tem uma frase... Oi? Não, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. O Tomás de Aquino, ele tem uma frase que ele fala que se a função do barco fosse ficar na... A cachorrinha agora veio para cá, começou a chover, acordou, ela veio. O Tomás de Aquino, ele fala que se ela soubesse, se a função do barco fosse ficar na proa, ele nunca ia descobrir coisas novas. Uma coisa mais ou menos assim. E é isso mesmo, ó. Ah, Ana! E é isso. E é isso mesmo. Então, assim, a gente tem a nossa missão, a gente tem a nossa busca, o nosso querer. É a gente correr atrás disso, a gente procurar fazer. E aí, desenvolver a gratidão como exercício é olhar o que deu errado para tentar aprender com ela, com isso, mas também valorizar o que é certo. Sim. Porque, na maioria das vezes, nós ficamos a vida inteira em cima do que deu errado. Aquilo que eu falei lá no outro encontro que nós tivemos. Algo lá de 30 anos atrás que não deu certo e eu trago para hoje como se fosse o grande problema da minha vida. Ele não precisaria ser tão grande se eu não deixasse ele tão grande. De novo, é aquilo que eu penso. É aquilo que eu penso. Eu aprendi um negócio e comecei a colocar em prática e eu vi que deu um efeito, né? Então, assim, gosto de camas arrumadas, né? Gosto de camas arrumadas. Então, só que estamos todos em casa, Fernando já não mora em casa há 3 anos e ele não arruma a cama. E tá tudo bem para ele. E aí eu tô lendo um livro que como é que é? Agora eu esqueci o nome do livro. E depois eu lembro. E aí ele dá um exemplo assim. O seu filho, ele dá o exemplo da cama. O seu filho não arruma a cama, aí você chega e fala: você não arrumou a cama, cara. Você não arrumou a cama. Você não arrumou a cama. Aí, o dia que ele arruma a cama, você não fala nada. Né? É o jeito Harvard de ser feliz. E o dia que ele arruma a cama, você não fala nada. Quer dizer, você valoriza mais o que ele não fez do que o que ele fez. Então, qual que é o exercício? Quando ele não arruma a cama, você não fala nada. Eu fiz isso aqui, tá? E aí, assim, o dia que ele arrumou a cama, você vai lá, dá um abraço nele e fala: parabéns, obrigado por você ter arrumado sua cama. E aí a cama passou a ser arrumada todos os dias, Marcos. Né? É louco isso. E tem um outro vídeo circulando, que eu também não vou lembrar o nome, que ela fala assim, essa coisa da gratidão é uma coisa que vai fazendo, assim, né? Você vai vivendo ou uma coisa boa, ou você vai arrastando uma coisa ruim. Então, assim, você foi no restaurante, ela fala N exemplos, mas eu vou falar. Você foi no restaurante, e aí, o restaurante estava bom? Ah, o restaurante é bom. Ixi, mas a comida é cara,
mas o lugar é apertado, mas não sei o quê, não sei o quê. O otimista e o pessimista. E aí, que também tem a ver isso com a gratidão, porque o pessimista, ele não vê, né? Ele não vê motivos para agradecer. E aí ela fala, por que a gente não troca? A gente começa assim, e aí, você foi naquele restaurante? Nossa, o restaurante era caro. Nossa, mas a comida era boa, eu fui bem atendido, né? Assim, a gente começar a trocar, e aí eu já vou começar a entrar nas dicas aqui do exercício da gratidão. Que a primeira dica é sair do piloto automático. E sair do piloto automático é exatamente tudo isso que você está falando. É tão comum a gente não só ficar vendo, só fazendo as coisas que às vezes as outras pessoas querem que a gente faça, nos esquecer, nos colocar na fila. Eu sempre falo, por que eu tenho que me colocar na fila, né? A fila do amor, né? A fila do meu do meu cuidado. Eu corro cuidar do outro e entro na fila para cuidar de mim. Então, assim, a gente precisa fazer esse exercício, mas a gente precisa sair do piloto automático. Porque a gente está meio que nem aquela pessoa que só vê aquele caminho. E nós temos N caminhos para seguir. Então, para começar a exercitar a gratidão, primeiro temos que sair do piloto automático. Um dos exercícios para sair do piloto automático, que eu exercito bastante, é uma coisa muito simples. Você vai no mercado, olha o crachá da pessoa do caixa, que está passando as suas compras. Quando terminar, você fala assim, vamos supor que você fosse o meu caixa. Marcos, muito obrigado pelo seu trabalho. Isso você já saiu do piloto automático. Você olhou a pessoa, você humanizou aquele serviço, né? E valorizou aquele serviço, né? O segundo exercício aqui é exercitar a gratidão através de atitudes simples. E você falou isso, a gente nem combinou, amigo. Simples, sabe? Eu gosto de dizer assim, eu acordei de manhã e dormi numa cama, eu já tenho motivo para agradecer. Quantos não acordaram? Quantos não têm uma cama para dormir? Né? Eu tenho um prato de comida para comer, eu já tenho um motivo para agradecer. Né? E hoje no folheto da missa, estava lendo aquele resumo que tem, que sempre é um padre, e estava escrito lá que nesse tempo de Natal, né, as gratidões são diferentes, né? Uma criança que tem mais posses, que os pais têm mais posses, elas vão agradecer o pai por ter conseguido ganhar o videogame da vez. E uma criança mais simples, ela vai agradecer o pai porque ela teve comida na mesa. Né? Então, são formas diferentes da gente fazer esse exercício. E você falou das pequenas coisas, e ele fala que sorrir é uma coisa, né? Agora a gente está de máscara, mas a gente sorri com o olho. Você já viu? A gente sorri com o olho. Né? Sorrir, fazer elogios e agradecer os elogios recebidos. Porque às vezes a pessoa agradece a gente e a gente nem não sabe lidar com isso. Né? Então, agradecer esses elogios recebidos e demonstrar paciência. Marcos, eu acho que nesse período aqui da pandemia, eu conversei com muita gente que fala, cara, eu não aguento mais, né? Não aguento mais, estou trancado dentro da minha casa. Acho que a gente até conversou, eu estou trancado dentro da minha casa. Cara, você está num lugar mais seguro que você podia estar, que é a sua casa. Né? Então, gratidão por eu ter esse refúgio e poder ficar na minha casa. Né? Ai, deu uma piscada de força aqui. O outro exercício é reconhecer confortos materiais, que é o que eu já falei ali. Né? Cada um reconhece qual que é o seu conforto material. Né? Aprender a viver o momento presente. E aí, assim, quando a gente abre o olho e sai do piloto automático, você começa a enxergar tudo à sua volta. Tem tanta coisa para a gente enxergar. Esse mundo é tão grande, né? Esse mundo é muito grande e muito pequeno, né? Ao mesmo tempo que ele é muito grande, é muito pequeno. Imagina que eu peguei um trabalho para fazer essa semana e a pessoa é de Araraquara. Eu falei, ela mora na Argentina e ela é de Araraquara. Eu falei, é surreal isso, né? Gratidão. E ela me disse assim, nossa, gratidão, eu estou me sentindo em casa. Uma pessoa que vai fazer um trabalho para mim, e eu estou me sentindo em casa porque somos todos de Araraquara.
demonstrar gratidão por si mesmo. É isso que você falou, né? E olha, gente, eu não passei a cola para ele. Dessa vez a gente não sabia o que a gente ia falar. Encontrar o lado bom das coisas. E eu gosto dessa palavra, positividade. Encontrar o lado bom das coisas. Para tudo que acontece de ruim, tente olhar o lado bom, porque vai ter. Tem uma coisa boa, né? Aconteceu uma coisa que não foi muito boa, mas tem uma outra coisa que aconteceu e a gente precisa encontrar essa coisa. A gente precisa encontrar. E amar o que você tem e se motivar para ir além. Esses são os 7 exercícios da gratidão, né? Que a gente não combinou. Que bom! Que bom! Eu falo muito assim, né, Isabel, ser grato hoje é um exercício muito difícil, né, porque a gente vive numa sociedade da cobrança, e falar em gratidão é você não ser cobrado, sim, você não se cobrar, então é uma coisa muito difícil. E para finalizar, eu queria destacar a seguinte ideia, que gratidão, ela não é uma autoajuda. Gratidão é um estilo de vida. Ai, que lindo, lindo, basta a gente saber qual é... né? Basta a gente querer saber qual é a prioridade que nós queremos para ela, né? Como que nós queremos ser gratos. Então eu queria finalizar dizendo isso, que gratidão não é uma autoajuda, mas é um estilo de vida. Basta a gente querer ou não. Basta a gente buscar ou não. Fazendo esses exercícios aqui, isso aí já é um começo. E eu vou terminar como eu comecei em 14 de maio, né? Que não está aqui agora. Mas eu tenho o caderno da gratidão. E como é legal você pegar o caderno e olhar as coisas que você relatou e você fala, nossa, parecem coisas tão pequenas, né? Parecem coisas que não tem nenhum valor para o outro, né? Assim, mas são essas pequenas coisas que vão fazendo a coisa ficar maior, né? E a gente que acredita em Deus, a gente que reza, né? A gente sabe que coisas boas acontecem sim, porque existe essa corrente de oração e a gente reza um pelo outro. Hoje eu escutei uma coisa muito bonita de uma nossa amiga que ficou 20 dias assim na UTI, entubada com Covid. Hoje ela está curada, estava na missa, a gente rezou em ação de graças para ela, e ela disse assim, gratidão, eu estou aqui para exercer a gratidão por vocês terem rezado por mim, porque essa egrégora, essa força das pessoas rezando por mim, né, é que eu voltei aqui, né, então assim, se importar com o outro é uma coisa muito legal também, né? Nesse momento em que a gente está tudo separado, fazer uma ligação, e eu acho que essa semana vai acontecer muito isso. Eu estou vendo várias pessoas falando como nós aqui, né? A minha professora também já falou, e assim, vamos exercitar, assim, vamos começar então a exercitar, né? A gente começa hoje, 5 dias antes do Natal, né? Dá para começar a fazer esse exercício. Eu acordo de manhã e realmente eu agradeço pela minha vida. E sempre digo assim, tô aí pronta, vamos ver o que eu posso fazer por mim e pelo outro, né? Me capacite para eu não ficar no piloto automático, né? E poder enxergar a pessoa que precisa de mim. Sexta-feira eu estava na porta da minha cliente esperando um Uber, uma pessoa parou, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, estava na rua sozinha, e ele falou para mim, a senhora pode me dar uma moeda, porque a minha caixinha hoje não encheu, eu vou chegar com a minha caixinha vazia em casa. Eu estava com uma mochila e falei, moedas eu tenho, falei para ele. A gente costuma não carregar mais dinheiro, a gente não carrega mais dinheiro. Moedas eu tenho. Aí eu tinha uma bolsinha assim, falei, abre aí, Tum. Despejei a bolsinha e o homem falou, Deus te abençoe, te cumule de bênçãos e não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, eu só dei umas moedinhas que estavam pesando na minha mochila. Então, que para mim, né, ele tirou da minha mochila e foi para ele para fazer alguma coisa. E ele já me abençoou, né? Ele já recebi
essa bênção aí de uma pessoa estranha, né? Então, olhar para a pessoa, olhar para o outro, né? Olhar de verdade para o outro. Eu acho que principalmente nessa... não é principalmente nessa semana só e acabar no Natal. Eu queria que você acordasse comigo. Vamos, a partir de hoje, passar a fazer esse exercício para a gente encontrar a gratidão em todas as coisas. Muito obrigada. É aquilo que a gente conversou, né? Humanizar. É humanizar as coisas, né? Humanizar. Querido, super gratidão. Eu já ouvi um monte de coisa que estava subindo aqui, falando assim, isso aqui tem que ter o número 2, 3 e 4. Já estamos na vamos número pensar, 2. ano que vem. Isso, já estamos na número 2, Marcos. Exatamente. Querido, Exatamente. Super obrigado por você ter me dado essa hora aqui, domingo de tarde, né? Para todo mundo que ficou aqui com a gente. Essa live vai ficar lá no IGTV, depois eu vou colocar no YouTube. Meu canal é Isabel Bossi, o Marcos provavelmente vai colocar no canal dele também, Marcos Borba. A gente vai disponibilizar lá. Escrevam lá, fala para as pessoas assistir essa live, né? Porque eu acho que é legal. Quanto mais a gente tiver gratidão na vida, né? Assim, mais as coisas boas acontecem para nós. Feliz Natal para todo mundo. Com certeza. Ótimo ano novo. E o ano que vem, eu não sei o que eu vou fazer, né? As coisas aparecem assim e falam, Isabel, continua. Então, esta aqui é a número 45, a última de 2020, com o Marcos Borba. Super obrigado, Marcos. Gente, obrigado, Isabel. Obrigado. Feliz Natal. Que 2021 seja cheio de luz para você, para sua família, para todo mundo que acompanhou aqui a gente, para as nossas famílias, enfim. E eu sempre falo assim, a minha maneira de ser grato é à noite. Quando eu vou dormir, eu sempre falo assim, eu não rezo, né? À noite eu não faço aquela oração, não, mas eu sempre falo assim, obrigado e que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Eu sempre falo isso, que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. E por incrível que pareça, no começo aquilo que eu falei parecia muito artificial. Hoje é uma coisa natural. Aí, às vezes eu tô caindo de sono e não falei, aí pego, falo e vou dormir. Então é isso. Então, gente, vamos ser gratos. Enfim, cada um sabe o que ser grato na vida e como ser grato. É isso aí. Humanizar, olhar a gente e perceber. Querido, obrigado por tudo, um beijão para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado por esse ano maravilhoso. Tchau.